irmãos? Amém. Essa eu fiquei sabendo agora. Glória a Deus. O mundo dá a volta, mas o Deus é o mesmo. Então eu quero falar para vocês que tudo que eu vou falar, primeiramente toda honra, toda glória a Deus. Eu quero agradecer a Deus em primeiro lugar e continuo dando glórias a Deus a Ele, porque sem Ele não somos nada. Então, vocês podem se assentar e eu vou me sentindo à vontade. Eu quero agradecer ao pastor Enéas, que muito carinho me recebeu na sua casa, a pastora Williana, a Sara, o Mateus e a Brenda. São muito queridos, me receberam na casa do pastor. Eu sou uma pessoa muito simples, porque já passamos algumas. E eu agradeço muito a Deus, porque quando as coisas estão apertadas, eu começo a dar risada. Eu começo a dar risada porque logo após vem bênção. Quando o negócio está bem preto, é que a bênção está chegando. Então eu já acostumei. Então, assim, eu acredito na palavra de Deus. Eu tenho um pai como exemplo. Eu tenho uma esposa curitibana, que eu acho que o melhor de Curitiba eu levei para os Estados Unidos. Ela é minha bênção, 14 anos que estou casado com a Ana Cláudia. Tenho 3 filhos muito lindos, Mateus, Daniel e Gabriel. O Mateus agora ele fez 7 anos de idade, em 2 meses atrás ele estava orando do meu lado, e ele foi batizado com o Espírito Santo. Ele vai nos parquinhos e o coração dele é pregar o Evangelho. Ele continua pregando o Evangelho e falou assim: Mateus, o que você vai fazer se eles não querem escutar o Evangelho? Papai, eu vou continuar pregando. Então, a minha vida tem sido, esse último ano, estou ali no seminário do Cristo para as Nações em Dallas, e tem sido uma bênção para mim. Eu acredito que é o ano que eu comecei a dedicar e procurar essas escrituras, que tem sido o melhor ano da minha vida. Em 95 eu fui para os Estados Unidos, meu pai nos levou, o pastor Silvino levou, eu tinha apenas 12 anos. E chegando aos Estados Unidos eu fui muito bully, que vocês usam essa palavra aqui também, porque a gente, imigrante, a gente não é aceito em qualquer lugar. Até mesmo no bairro, quando a gente muda, na escola que a gente vai, a gente sempre sofre, algum tem que entrar no meio, isso e aquilo. E eu cheguei lá e foi muito difícil. Foi muito difícil para mim. Logo quando eu cheguei lá, aos 13 anos de idade, eu fui introduzido a experimentar as drogas, e foi muito cedo para mim. E vendo meu pai dedicando a vida dele no altar, fazendo tudo pelas pessoas, e muitas vezes as pessoas não agradecendo e não honrando, não respeitando, e colocando as facas nas costas. E isso me revoltou muito. E ali eu comecei a desandar. Aí eu comecei a ir para o lado errado, comecei a fazer muita bagunça. E tem um ditado americano: se você é mal criado e você não presta, tem 2 lugares que você para, ou na cadeia ou você para no exército. É o ditado americano. Em 2003 eu me casei. Em 2003 também eu se tornei cidadão americano. E em 2007 eu entrei nas Forças Armadas Americanas. E aí, onde Deus começou a trabalhar. Mas calma aí, você pergunta para mim: mas você já não era evangélico? Era. Mas o temor de Deus parecia que passava bem longe. Então eu quero falar alguns testemunhos para vocês, porque para mim, o Espírito de Deus começou a realmente tocar no meu coração quando eu entrei no exército. Quando eu entrei no exército, quando eu cheguei lá e eu contei algumas bênçãos, algumas novidades, o testemunho para o pastor e sua família, eu cheguei lá e eu olhei para tudo quanto é lado, e aquela gritaria, e aquele povo no meu rosto, gritando comigo. Eu falei: meu Deus, o que eu fui fazer? O que eu vim aprontar? E daí algo falou assim: agora você vai ser moldado aqui. E naquele momento eu comecei, primeiro que eu já enganei e fiz um papel lá que falei que eu não tinha problema nenhum físico. Eu tinha asma e dura ainda, eu não conseguia jogar futebol 5 minutos que estava com a língua de fora e tinha que me tirar porque não aguentava correr. A primeira milha, que é 1,6 km, eu fiz em 9 minutos e 40 segundos, praticamente andando, né? E então eu comecei a perguntar para Deus: Senhor, o que eu estou fazendo aqui?
O que eu estou fazendo aqui? Eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Essa nação não é minha. Eu nasci lá em Goiânia, lá no Brasil. Fui criado em Curitiba e agora eu tenho uma doida de entrar nesse lugar. Eu falei, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. E Deus começou a falar comigo, vai ser um milagre, vai ser um milagre, vai ser um milagre. E nesse dia, nós, no nosso bonezinho, atrás tem o nosso último nome. E como pela minha altura, eu era o segundo mais alto, tinha um rapaz mais alto que eu. Eu tenho 1,96, tinha um rapaz um pouquinho mais alto que eu era praticamente o último da fila. E na formação, e o Espírito Santo começou a falar para mim, vai ser um milagre. Em uma semana, eu passei pelo processo. Eles raparam meu cabelo, hoje já está acabando o cabelo de qualquer jeito, mas naquela época eu já tinha ainda mais um pouquinho. E eles te humilham muito. Você acorda às 4 da manhã, você não tem direito de falar nada, você leva um monte de injeção, literalmente você passa num corredorzinho assim, a injeção para tudo quanto é lado, você sai de lá todo torto, e eles judiam bastante de você. E quando eu cheguei, e na primeira formação do nosso pelotão, que a gente saiu do processo, do lugar que a gente fazia o processo de entrar, e na primeira formação, e o Espírito Santo sempre falando para mim, vai ser um milagre, vai ser um milagre, vai ser um milagre. Quando eu olhei para cima, atrás do bonezinho do colega de batalha, de pelotão, na minha frente, o último nome dele chamava Milagre. Aí eu falei, é Deus falando comigo. Daí eu comecei a treinar, eu comecei a repreender, a acreditar na palavra, comecei a lembrar, quando o filho chora e a mãe não vê, é verdade. Quantas coisas aconteceram ali, de jogar gás na gente, gás lacrimogêneo, que a gente não conseguia respirar e realmente pedir pela mãe e pelo pai. E eu comecei a ter intimidade, porque você não pode ligar para sua esposa, para ninguém, você não tem direito de ligar para ninguém, você não sabe de televisão, você não sabe o que está acontecendo no mundo, você não liga para ninguém. Então, realmente, eles pisam em cima de você, eles fazem você como nada. E eu comecei a procurar a palavra de Deus. A única coisa que nós tínhamos para fazer é no domingo ir para a igreja. Só. A única coisa que a gente podia fazer. Sair para a igreja. Tinha várias religiões, todas as religiões que vocês possam imaginar, o exército dá o direito de você buscar uma religião. Então você treinava literalmente 6 dias, e o 7º dia você descansava, que era o domingo para nós. Então, naquele momento, eu comecei a ter uma sede de Deus, porque os soldados não tinham para onde correr, só ia para a igreja, e todo o apelo, e a maioria dos soldados aceitar Jesus. Era uma coisa maravilhosa, coisa linda. Eu comecei a ter um relacionamento com Deus muito forte. A minha primeira aula para Jesus, o rapaz era satanista, eu falei de Jesus para ele, eu nem sabia, imagina, irmãos, com 23 anos de idade, filho de pastor, eu nem sabia falar de Jesus para ninguém. E eu peguei e falei de Jesus para o rapaz, e esse menino chorando aceitou a Cristo. Depois, logo após, eu falei assim, os milagres estão acontecendo, e Deus me ensinando os passo a passo. Eu tive que parar lá para me aprender. Daí o que aconteceu? Eu cheguei e no meio da noite, porque a gente tem muito treinamento de tiro, granada e todas essas coisas, como fizesse uma coisa real no exército, e no meio da noite eles começaram a bater no armário e acordar todo mundo para... No Goiás se fala bagulejo, a expressão é uma geral, de todo mundo, para ser que não tinha contrabando, se não tinha alguma coisa que não podia ter, até nem relógio a gente poderia ter, para você ter uma ideia, porque a gente não tinha saber nem a hora do dia, só sabia a hora que acordava, a gente não tinha direito de saber a hora, a gente não tinha direito de nada. Então nesse momento, quando eu pulei da beliche, a minha perna travou e eu não entendia por que aquilo aconteceu, porque quem atrasa no exército, quem fica para trás, tem que recomeçar. Isso já era uma 4ª ou 5ª semana, tem que recomeçar tudo de volta. Se você machucou, você vai para o centro de recuperação e começar tudo de volta. E aí eu comecei a orar, mas ao mesmo tempo que eu comecei a orar, eu comecei a lembrar as palavras que meu pai e minha mãe sempre falavam para mim: em tudo dai graças, em tudo dai graças. E eu comecei a dar graças. Quando eu cheguei no lugar aonde que nós tínhamos que tratar, fazer o raio-x e tudo mais, eu sentei do lado do soldado, o nome dele chama Hedrick. Eu sentei do lado dele e ele chorando, conversando comigo, falou assim: eu vou embora. Eu vou embora daqui, eu não tenho para onde ir, eu não tenho pai, não tenho família, eu não tenho nada. Eu falei, por quê? Ele estava cheio de parafuso no joelho.
E ele falou que mentiu para entrar, de tanto fazer exercícios, os parafusos estavam afrouxando tudo, o joelho dele estava se rompendo. Eu falei, e eu comecei, Deus me deu uma ousadia, eu comecei a falar para ele: ei, Deus cura, você quer realmente ficar aqui? Eu senti dó dele, realmente você ficar aqui? Deus cura, Deus cura. Eu comecei a falar para ele. E resumindo, eu falei para ele, eu não queria empurrar igreja nenhuma, porque tem várias. Eu falei para ele: procura uma igreja que você sente Deus, um lugar que você sente a presença de Deus, um lugar que você sente diferente, que você sente em casa. E ele foi parar justamente na minha igreja. Quando ele chegou lá com as muletas, eu falei assim: legal que você está aqui. Eu fui e eu sempre pedi para minha família orar. Para minha família, o meu sogro, minha irmã na Flórida, meu sogro que estava aqui em Piraquara, em Curitiba, orar. Todo mundo orando. Ele ficava perguntando: e vocês estão orando? E aí, vocês estão orando? Achando que sim, ajuda a oração. Mas nós temos que ter fé e profetizar na vida e acreditar no que a gente está falando. Daí a minha esposa falou: ei, estamos orando, mas você tem que orar para o rapaz. E eu, tão vergonhoso, eu falei assim, eu cheguei para ele no outro domingo que ele foi, e eu falei assim: Rédio, posso orar para você? Ele: pode. Eu falei assim: eu vou orar em português para ser mais rápido, pode ser? Eu estava com vergonha. E eu peguei e orei pelo rapaz. No outro domingo ele voltou, e lá a igreja tem um balcão, uma gradezinha assim, tipo um murinho, e você não vê se está de muleta ou não. Eu não vi. E ele apontou para mim e falou que depois ele queria falar comigo. Assim que acabou o culto, ele levantou sem a muleta, e ele veio para o meu lado e falou assim: olha, quando você orou por mim, eu fui para casa, no outro dia eu acordei, eu levantei, minha perna estava normal, eu subia correndo e descia três andares, subia correndo e descia correndo, e meu sargento: Rédio, pelo amor de Deus, para que você vai cair no teu joelho. Ele falou: não, eu estou bem, subia, foi ver no raio-x, todos os parafusos, tudo, até o médico falou que nem ele continuia fazendo cirurgia, foi tão feito. Aleluia! Glória! Então eu quero falar uma coisa. E ali, Deus marcou, e Deus tinha uma promessa na minha vida que Deus ia me usar em cura. Ele que faz, eu não faço nada, mas Deus queria me usar nessa. Falei: amém, glória a Deus. E aonde eu tenho passado, Deus tem curado. E às vezes só ministrando as pessoas estão sendo curadas. Pessoas ouvir, pessoas. Eu quero ainda ver um morto levantar, eu quero ver um paralítico correr. Eu vou falar para sustentar mais um pouquinho. Eu entrei no exército, dia 2 de fevereiro de 2010, o ônibus que eu estava treinando para ir para o Afeganistão, o ônibus capotou. A minha esposa estava grávida de 5 meses, e quando o ônibus capotou, eu tive um trauma cerebral, uma supressão na espinha. Desculpa que eu fico emocionado às vezes, porque realmente eu vejo que Deus faz milagre todo o tempo. E sempre a gente, de vez em quando, a gente duvida, porque as coisas são muito rápidas, não acontece com a gente nem nada. E quando esse ônibus capotou, eles me levaram de helicóptero para o hospital. Eu estava vindo treino, e quando eu cheguei lá, eu estava desmaiando e voltava por 9 horas. Eu fiquei assim, 9 horas. O cérebro ficava inchando, eles fizeram drenagem pelo nariz, e porque senão, se o cérebro inchar, desce para a garganta, mata sufocado. E o que aconteceu? O doutor chegou geral do hospital da UTI, chegou para mim e falou assim: olha, Rádio, eu não tem nada que eu possa fazer por você. Eu falei, daí eu fiquei quieto com todos aqueles tubos, aquelas coisas. Eu estava deitado meio que inclinado, olhando para a porta, o monitor do meu lado, todo ali naquelas tubaradas, tudo, negócio de UTI. Daí quando ele falou isso, eu falei assim: Senhor, ele não pode, mas se o Senhor verdadeiro é quem você é, se o Senhor verdadeiro existe, eu sei que o Senhor é o único que pode fazer por mim. E aí logo após entrou um rapaz moreno, muito forte, entrou no meu quarto, e ele chegou assim e falou para mim: eu sou um servidor público, o que eu posso fazer para você? E eu não falei nada para ele, eu só apenas eu pensei. Eu falei: poxa, eu queria falar com minha esposa, porque no momento do acidente eu estava falando com ela no telefone. Então ela deve ter escutado todos os gritos, tudo que aconteceu, o caos, né, dentro do ônibus.
Então eu queria falar com minha esposa, ele arrancou o telefone do bolso, eu lembro até hoje, ele tirou o telefone do bolso e colocou no meu ouvido, a minha esposa já atendeu. Eu fiquei meio assim, estranho, né? Eu não dei telefone para ele, ele nem me conhece, eu não conheço ele. Daí falei com a minha esposa, e era bem na época que, ainda antigamente, as companhias de telefone, eles passavam o relatório, todo mundo que ligou e todo mundo que você ligou. E quando eu cheguei em casa, depois de um tempo, um mês, depois a gente pegou esse relatório, a gente tentou procurar, esse telefone nunca veio, a gente nunca achou. E essa pessoa até hoje a gente não sabe quem é. Daí a segunda coisa que ele perguntou assim, mais alguma coisa eu posso fazer por você? Eu pensei comigo, uma oração seria bom, mas eu não falei. Ele falou, você quer que eu ore por você? Eu falei, eu quero. Daí eu falei para ele, como sendo filho do pastor tem salvação, né? Eu falei para ele bem assim, meu pai pastor, ora por mim, ora por mim. Ele orou por mim, ele colocou sua mão direita ao meu ombro aqui e eu comecei a pegar fogo. Literalmente eu comecei a transpirar, água pelo meu braço começou a verter. Para quem entende do lado médico, meu coração, eu já tinha aí meus 28 anos de idade, meu coração foi a 197 por minuto e eu estava transpirando e entrando em choque. No momento que isso aconteceu, tinha uma enfermeira me limpando, eu não sei para que ela estava limpando, para fazer o quê, eu estava meio perdido. Começaram os médicos a vir, os médicos vinham, eles entravam, chegavam a me apoiar e tinham aquele homem estava ali como ele estivesse dentro daquele homem, para dentro e para fora, e eu via eles dentro, eu não conseguia entender. Às vezes eu não entro nesse detalhe, porque até a doutora fala, eu escutei a doutora falar, ele estava elucinando, ele estava falando com alguém, e ele começou a dar esse pânico nele, e eu sei que realmente Deus foi me visitar, mandou um anjo para me visitar. Algumas horas depois, eu acredito, do acidente, de eu passar por isso, até eu literalmente andar, foi 14 horas tetraplégico, do pescoço para baixo eu não conseguia mexer nem um dedo. Então vocês estão vendo uma pessoa que era supostamente fazer tudo pelo um canudinho, andando, correndo e fazendo tudo que é necessário. Porque Deus foi misericordioso de me salvar. Aí, 2 meses depois, acredito vocês ou não, eu embarquei num avião ida a Afeganistão. Destino, Afeganistão. E minha esposa já estava 7 meses de gravidez. Eu fui beijando a sua barriga para o aeroporto, porque eu não sabia que eu ia voltar. Quando eu cheguei no Afeganistão, muitas coisas aconteceram. Meu filho, antes de um pouquinho, eu já estava em transição, meu filho nasceu, eu vim segurar só ele depois, eu não estava presente. E muitas coisas aconteceram. Eu pude ter, Deus me deu ousadia o suficiente para me pregar para o Talibã ficava me enchendo as paciências, eu cuidava dele e ele ficava pedindo remédio. E eu fiquei nervoso com essa atitude de ficar me enchendo as paciências todo dia e ele orar 5 vezes por dia e não resolver. E eu chamei um tradutor, fui lá falar com ele, você não pode falar nada de Deus para eles, não pode falar nada. Eu cheguei e falei bem assim para ele, escuta aí rapaz, você ora 5 vezes por dia, e você não é curado dessa desgraça, é a palavra que eu usei. Porque se o teu Deus não cura, o meu cura, você quer ver? Irmãos, eu falo para vocês que eu não sabia o que eu estava falando, mas Deus me deu essa ousadia. E até o tradutor olhou com aqueles olhos grandes, né? E eu falei assim, quer que eu ore por ele? Ele falou que quer. Quando eu coloquei o dedo nele, ele levou um choque. Eu também, ele ficou bravo comigo, sendo crispando os coices lá e nervoso. Outro dia ele me chamou, falou que foi curado, queria que eu tomasse a dieta dele. Eu falei, quem te curou foi Jesus Cristo. Amém. É Ele que cura. E ninguém mais cura. E através dele ele cura. Porque a palavra de Deus fala que pelas suas pisaduras fomos sarados. Deu um pane de traduzir esse rapaz de tradutor, que depois que a gente saiu dali, ele tem que reportar tudo que ele escreve. Ele virou para mim, o que a gente falou mesmo? Ele nem sabia o que a gente falou. Mas que o rapaz foi alcançado, foi. Talvez era só aquela pessoa que eu precisava ganhar no Afeganistão. Então isso aconteceu, eu pude ajudar um rapaz que era um tribuloso,
eu não gostava dele, o rapaz aprontava com todo mundo, mas daí Deus colocou uma compaixão no meu coração de perseguir, eu ia atrás dele, e um dia eu cheguei no quarto dele, ele estava com a pistola na boca para dar um tiro na cara. E eu peguei, entrei, fiz amizade com ele, orei por ele, ajudei ele, tirei a arma dele, dei para o comandante. Ele foi muito humilhado, mas a pessoa que mais detestava ele, todo mundo detestava ele, eu tirei todas as minhas amizades com todo mundo e dediquei a essa pessoa. Ele casou recentemente, me chamou para o casamento dele, disse que um dia, se ele casasse, ele me chamar como o melhor amigo, né, no casamento, lá tem esses costumes. Eu não pude ir por causa da financeira, mas ele me honrou e me chamou. Então o rapaz está vivo, serve ao Senhor. Aleluia. Se você vê no Facebook tanto de coisa que ele fala de Deus, eu falo assim, é só o Espírito Santo que faz isso. Porque nós não fazemos nada, né? Quem que é a gente para fazer alguma coisa? Então muitas coisas aconteceram, inclusive uma grande perseguição. Teve um soldado que lá no Afeganistão, ele na ida, ele falou bem assim para mim, ó, é o seguinte, se ninguém voltar no saco de morto, ninguém voltar morto, você vai voltar no saco de morto, que eu vou te colocar no saco de morto. E daí Deus começou a trabalhar, e eu falo sempre isso na igreja, porque dentro das igrejas, às vezes tem irmão tentando tirar o outro. Nós somos todos soldados de Deus, todos nós trabalhamos com o mesmo rei, a gente serve o mesmo comandante, o mesmo general, e a gente tem o mesmo propósito, e às vezes a gente quer derrubar o nosso amigo, às vezes a gente acabar com o ministério do outro. E esse rapaz falou para mim, olha, eu vou te colocar no saco de burro, mas Deus me guardou, me trouxe um pouquinho antes. A minha mãe teve um tumor no cérebro, teve que fazer uma cirurgia imediata. De repente, estava planejado para fazer em julho, quando eu voltasse, eu ia voltar em abril. O tumor de repente acelerou de uma forma estrondosa, e aí ninguém entendeu por que aconteceu, mas era Deus trabalhando. Eles lá no Afeganistão me mandaram uma mensagem, me trouxeram de volta imediatamente. O diabo só ficou chupando os dedos, né? Eu cheguei em casa, pude orar pela minha mãe, os médicos falaram que ela não ia estar bem, eu orei por ela também, decretamos, que a palavra de Deus fala que quando a gente decretar e profetizar e falar pelas suas pisaduras somos sarados, é sarado, porque é o seguinte, e aí eu vou entrar na palavra, pastor me perdoe que eu nem coloquei o tempo aqui, quando a gente fala da palavra de Deus, a palavra nós que falamos vida, a gente não pode declarar morte. Existe céu, existe inferno. Existe bênção, existe maldição. A gente não pode viver em cima do muro. Quando a gente morava em Curitiba, meu pai cuidava de um orfanato, e eu lembro que muitas vezes houve milagre. Muitas vezes a gente não tinha o que comer. Não tinha o que comer. E às vezes a gente juntava 38 crianças. E antes da gente terminar a oração, o telefone tocava. E eu lembro disso, irmãos. Eu lembro disso porque a melhor comida, sempre as melhores coisas vinham para nós. Uma vez em São Mateus do Sul, Curitiba, eu nem sei quanto que dá isso hoje em quilômetro. Eu sei que é longe. Com uma jabe, a gente chamava uma Kombi, uma jabiraca, porque toda podre. A gente chegou, a gente bateu, a gente não tinha gasolina, chegamos no carro, por fé, batemos a chave, sem gasolina, ela pegou e a gente veio cantando, de São Mateus a Curitiba, só cantando, Senhor, multiplica a gasolina. E a gente chegou. Então eu vi muitos milagres na minha vida, muitas coisas aconteceram no Afeganistão que não era para mim estar aqui, esse acidente não era para mim estar aqui, muitas coisas aconteceram, e eu dou toda a honra, a glória para Deus. Nada para mim, Ele que faz. E eu fico, por isso que eu fico feliz quando eu vejo que as coisas estão apertando, que daí é que Deus está agindo, porque nada está no nosso controle, mas tudo está no seu controle. Amém? Glória a Deus. Poderia falar mais testemunhos, né, pastor? É uma bênção, pode Tem falar. tantos. Glória a Deus. Então, eu vou entrar na palavra, irmãos. É bom a gente escutar assim o testemunho, mas a palavra é mais importante. A palavra de Deus fala assim, que a gente ouvir, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, né? Então, isso aí eu só estou dando um encorajamento, vocês verem, vocês estão vendo um milagre ambulante na frente de vocês. Quando eu voltei do Afeganistão, eu voltei assim com algumas coisas muito ruins na cabeça.
E quando eu voltei, dia 20, eu voltei e fiquei praticamente separado da minha esposa, de base a base, vai para lá, vai para cá, por causa, eu não tratei do trauma cerebral quando eu fui. Quando eu voltei, por causa das bombas, dos tiros e todas as outras coisas, praticamente piorou. E eu fiquei com falta de equilíbrio, eu fiquei com ânsia, eu fiquei com muitos problemas também mentais. E vendo tudo aquilo, mesmo que você está buscando a Deus e acontecendo, as coisas estão acontecendo, eu sabia que eu ia sair de lá, porque um dia, dia 25 de dezembro de 2010, a gente estava sendo atacado, e eu já levantei, já bravo com a situação. Eu falei, espero que uma bomba caia na minha cabeça, eu estou aqui, não fim de ficar aqui mais, já estava nervoso daquele lugar, e já estava esperando, orando a Deus com uma bomba cair em cima de mim, porque eu falei assim, daí pelo menos eu vou embora daqui, não aguento mais esse lugar. E daí, de repente, Deus falou, e eu perguntei para Deus, Senhor, eu vou sair daqui? Assim, bravo, eu falei com Deus, Senhor, eu vou sair daqui? Deus falou para mim bem assim, eu vou te dar um filho, o nome dele será chamado Daniel. Aí ele não falou assim, você vai. A gente tem que estar atento do que Deus está falando para nós. Eu falei assim, bom, eu já sei que minha esposa não está grávida, então eu vou para casa. Daí eu não tinha medo de nada, então os pessoal ficavam bravos comigo, porque eu não entrava debaixo dos buracos para se defender, e daí o pessoal ficava me chamando a atenção. Mas quando eu voltei, então a situação de tudo isso que eu passei, eu entrei numa depressão ruim, porque eu fiquei 2 anos e meio longe de minha esposa, em treinamento, antes do treinamento no Afeganistão, voltei de base em base. Então quando eu voltei para casa, eu já tinha um segundo filho, porque eu só ia de vez em quando para casa, só de vez em quando, no final de semana, alguma coisa assim, e era caro, então era complicado. Quando eu cheguei em casa, por causa do problema da coluna, por causa do problema psicológico, e o tempo todo a gente sentia falta de levar uma arma com a gente, e qualquer barulhinho a gente já estava pulando, porque era um estilo de sobrevivência. Imagine só você viver 10 meses e 23 dias da sua vida em pura adrenalina, entendeu? Você não volta ao normal, é complicado. O meu esporte favorito hoje é paraquedas, eu pulo de paraquedas, porque todo crente deve pular de paraquedas. Você sobe orando e desce clamando, mas você tem um encontro com Deus todas as vezes. Mas é a adrenalina que eu gosto, entendeu? Então, quando eu voltei, eu tive uma dificuldade de adaptar, e essa dificuldade de adaptar foi bem complicada. Eu não entrava em acordo com a minha esposa, os meus filhos não gostavam de mim, não que não gostavam de mim, eles não me conheciam, e foi muito difícil. E um dia eu voltei e eu fui no mercado, e o meu filhinho, eu querendo quebrar um gelo com ele, virar amiguinho dele e tudo mais, meu filhinho falou assim, papai, compre esse bolinho para mim. E eu não tinha $1,79. Eu só tinha o suficiente para comprar as coisas, já estava contado, não ia dar um dinheiro para comprar o bolinho para ele. Aquilo ali, com todas as coisas, não podia pegar trabalho, eu não estava de acordo com a minha esposa, e uma briga toda. Aquilo ali, eu falei, então tá, hoje eu vou tirar minha vida. E eu tomei todos os meus remédios, um monte de remédio, depressão, de dor muscular, dor e todas as outras coisas. Fiz uma mistura, um cocktail, fui num bar, sentei, e no caminho eu pedi um amigo emprestado $20, ele me deu, eu falei, eu tenho $20 aí? Ele tem, vem que passei na casa dele, fui para um bar, sentei e comprei uma bebida. E ali no bar você começa a conversar com as pessoas, e os Estados Unidos têm um respeito muito grande com o veterano, ainda mais combatente de guerra. E aí começou o pessoal a comprar cerveja para mim, fora o meu dinheiro, comprar a cerveja, como se diz. O inimigo, ele te empurra. Você faz o passo errado e ele parece que coloca um pé no seu traseiro, mais forte então. E eu comecei a beber, eu saí dali bem torto, e eu fiz a decisão de tirar a minha vida. Então eu cheguei nesse momento que eu estava indo com o carro para casa, assim, da direção para casa, e eu sabia que perto de casa tinha umas ruas, que tinham umas curvas, umas árvores bem tora, bem grande. E eu falei, eu vou fazer um acidente, porque se eu fazer um acidente, o seguro do exército paga, minha família fica com $400 mil, e eu não saio como um covarde.
e não fica feio para o meu pai e minha mãe. E eu pensei em tudo isso. E chegou um certo ponto que eu passei, existe uma linha que você passa que parece que não tem volta mais, parece que você sabe que você vai morrer. E eu passei essa linha e eu já estava desgovernado, totalmente drogado, totalmente bêbado, voltando porque eu não aguentava mais. Naquele momento, eu errei a rua, entrei numa rua antes e tinha uma polícia atrás. A polícia veio e me acendeu a luz e veio para cima de mim. E daí eu, como fui polícia do exército, eu tenho um respeito por polícia. E eu peguei e parei. E eu falei exatamente para ele o que estava acontecendo. Falei, o que está acontecendo? Está acontecendo isso, aquilo. E não dá para você correr da polícia, porque lá eles não dão tiro em você. Só vai estragar seu carro, pagar mais seguro, fazer um monte de coisa que não presta. E eu falei, já estava naquela situação, falei, depois eu faço. Mas esse rapaz olhou para minha cara, Timothy Charlie, o nome dele. Ele olhou para minha cara e falou assim, eu vou te ajudar. Ele apontou bem para minha cara e falou assim, eu vou te ajudar. Ele me levou para o hospital, ali eu recebi assistência, o exército entrou eles estavam procurando, o exército estava procurando por um soldado para colocar na revista, todos os jornais e dar exemplo para todos que é normal você levantar a mão e pedir ajuda. Hoje, no meio militar, 22 soldados se matam por dia, militares. Isso é o que acontece, porque isso normalmente está normal hoje nos Estados Unidos, porque você volta da guerra, você já não é normal mais. As coisas que você faz não é para humanos fazer, entendeu? Então, o país tem 240 e poucos anos de vida, 235 só de guerra. Então, é um país que sempre está em guerra. E quando eu voltei e isso aconteceu, o exército estava procurando por uma pessoa para fazer exemplo para todos os soldados que poderiam ajudar. Daí, uma psicóloga, uma major do estado, o esposo dela, militar também, se matou. E eu encontrei bem essa moça, e ela falou para mim que ia me ajudar. Daí o comandante sargento-major do estado, que não tem mais rank que isso, ele me ligou e falou, sargento Raj, eu quero te ajudar. E eu falei para ele, se você está ligando só para contar a história, não fale comigo. Desliguei o telefone na cara dele, imagina, né? Como que eu estava. Então, o que aconteceu tudo isso, eles pegaram e começaram a me ajudar, eles correram, eu não queria me aposentar, eles começaram a fazer essa documentação todinha para minha aposentadoria. Na verdade, eu não estou aposentado, eu estou com o que, pastor? Encostado, mas eu já estou recebendo aposentadoria desde 2012. Então, para você ver. Então, Deus abriu as portas de uma maneira tal. E aí eles colocaram eu na revista, para alguns soldados eles me veem, eles acham que eu sou, eles me chamam de Hollywood, né? Que é o ditado americano, porque eu estou nas revistas e palestro para muitos soldados sobre o suicídio. Eu tenho pregado a palavra de Deus, porque Deus falou para mim assim, que na minha vergonha ele tornaria em honra. Então é uma coisa muito particular você falar isso, mas existem muitas pessoas, até dentro da igreja, passando por uma depressão. Daí eu saí dali, montei a minha agência de carro, fui muito próximo, 2 anos, as coisas aumentaram, foram muito boas. A gente, para você ter uma ideia, 2 anos atrás, mais ou menos 2 anos e meio atrás, eu dei um presente para minha esposa, eu dei uma Porsche Cayenne para ela, que para vocês aqui no Brasil é muito caro. Para nós é um carro simples, eu paguei $10 mil do leilão, mas ela ficou feliz da vida. E a gente fez muitas viagens, as coisas estavam indo muito bem. A vida muito boa, eu pude comprar uma casa para ela, eu falo assim para ela porque a casa é da mulher, né, pastor? E o pastor teve esse privilégio de estar na minha casa, e de repente as coisas começaram a se fechar. Por quê? Porque no momento que eu alcancei tudo, é o que eu queria, eu estava pedindo para Deus aquilo. No momento que eu alcancei tudo, tinha tudo, estava com dinheiro, tudo certinho, parece que no outro dia eu acordei com depressão novamente. Porque não é aquilo que Deus tinha para mim. E eu falei, Senhor, uma noite anterior, eu falei, Senhor, eu entrego tudo para Ti, eu quero Te servir. Daí Deus já tinha me prometido, em novembro de 2012 eu vim para o Brasil, Deus me prometeu, levou um rapaz lá na chácara, lá em Piraquara, no meio do nada, no Umbrel, para falar comigo, e falou assim, eu senti lá em Curitiba, eu vim aqui conversar com você, para falar para você nesse seminário no Texas.
Naquele momento, quando ele falou do Texas para mim, o Espírito Santo falou para mim, bem assim, vai como um vento muito forte chegar no meu peito e falou assim, é para lá que você vai. E essa promessa foi em novembro de 2012, e daí as coisas aconteceram, o pessoal do exército me ajudou, eu abri minha agência muito próximo, daí cheguei um tempo que eu realmente entrei na depressão novamente, porque não é a palavra de Deus, não era aquilo que Deus queria para mim. E o sede de falar de Jesus foi muito grande. Então, há sementes na minha vida que foram plantadas e estavam crescendo, estavam brotando. Então, quando eu tive tudo isso, eu peguei e falei assim, Senhor, eu entrego tudo e vou para o seminário. Daí o meu pai, o ano passado, o pastor acompanhou, 2016, o pastor acompanhou a viagem que a gente fez de Massachusetts para o Texas. Profeticamente, eu tive o privilégio do meu pai me levar para o seminário. Eu, minha esposa e meus filhos. E tem sido o melhor ano da minha vida. Eu falo isso com toda alegria, com todo o peito cheio. E eu queria passar para vocês um pouquinho da palavra, um pouquinho desse gosto, do amor verdadeiro que Deus tem para nós. Porque meu pai sempre fala para mim, é melhor você ir para o Afeganistão com Deus do que você ficar aqui sem Deus. E é uma pura de uma verdade. É melhor a gente buscar Deus dia a dia, porque tem muitas coisas acontecendo. A palavra, o pessoal da Bíblia mesmo fala que nos últimos dias teriam falsos profetas, e tem muita gente que faz toda aquela pregação, aquela coisa, e deixa você todos norteados. O pastor falou isso, o outro pastor falou aquilo, essa palavra. A melhor coisa que tem é a gente pegar o manual e a gente mesmo ler a palavra de Deus. Esse é o melhor. Não é a gente ver o Facebook, eu não tenho Facebook mais, eu fechei, porque estava destruindo a minha vida. Eu fechei o Facebook, é bom você acompanhar as notícias, mas primeiramente a palavra de Deus, porque é a bússola, é tirar a fundação para você entender, porque muitas pessoas falam, querem entrar na política, querem entrar em qualquer lugar, e não sabem nem a palavra de Deus. Então a gente fala pela ignorância. Nós não devemos falar pela ignorância, nós devemos falar com o fundamento da palavra de Deus. Nós temos que ter ousadia para a gente chegar e falar com sabedoria. Então, de tudo isso, irmãos, eu estou realmente lendo a Bíblia depois que eu comecei com 33 anos de idade. Ok? Então, só para vocês terem uma ideia, quando eu estava ali no seminário, agora terminando esse ano, que a gente já completou um ano, o ministro do louvor falou bem assim, lembra da onde que Deus te tirou. E o meu espírito saiu daquele lugar e foi lá 17 anos atrás, na rua 34 Main Street, que é a rua central, que é a 34 Main Street, é a residência onde eu morava em Shrewsbury, Massachusetts. O pastor falou certinho naquela hora. Ele falou 34 Main Street, que é a rua principal, número 34. E o Espírito Santo falou para mim, e lá, naquele lugar eu tinha que tomar uma decisão. Eu não falei para vocês, mas eu tinha te envolvido em droga, fui para o centro de recuperação. Um profeta falou bem assim para mim, escuta, Deus está me mostrando você num caixão. Você tem uma escolha hoje para fazer. Ou você continua na vida que você está, ou Deus vai te recolher. Mas eu também vejo você fora do caixão, olhando para dentro, e você mais gordo com terno e cheio de folha. E daí o Espírito Santo fez eu me lembrar, 34 Main Street em Shrewsbury. E ele falou bem assim, antes você estava na 34 rua central, rua do inferno. Agora você tem 34 anos de idade e você está no centro da minha vontade. Para você entender, uma pessoa que teve um trauma cerebral, que mal consegue explicar as coisas, a maioria das coisas que eu falo para vocês, porque o Espírito Santo me revela. Porque eu não consigo fazer muitas coisas por causa do trauma que eu tive. Mas a maioria das coisas que eu falo, porque os versículos que eu falo, as coisas que eu falo, porque o Espírito Santo me revela. E a gente anda de glória em glória, de fé em fé, e vai servindo a Deus. Amém? Então são esses testemunhos, e eu vou falar a palavra de Deus para vocês, que é o mais importante. Eu quero que essa sede de buscar Deus, não importa as circunstâncias, a sede de buscar Deus, que vocês tenham esse gostinho, que vocês busquem a palavra, busquem, orem, busquem a Deus, leiam a Bíblia, que isso vai fortificar vocês, isso vai ser bom para vocês, vai ser melhor para o pastor, porque todo pastor, eu fico com dó, pastor, todo pastor sofre, viu?
Eu não sei se mas todo pastor sofre, porque ele dedica, e às vezes as pessoas não reconhecem. O nosso reconhecimento não está aqui, está no céu, mas a gente faz pela obra de Deus, e é bom a gente agradecer o pastor, colocar a Deus pelo pastor que nós temos, né? E se fosse para mim dar um título da mensagem, seria o amor verdadeiro. E eu não sou um pregador, não sou um preletor, mas eu creio que a palavra de Deus, né, como a espada de dois gumes, ela perfura e faz a diferença, ela realmente fala conosco. Então, Filipenses 4:13, os irmãos têm costume de ler, né? Aqui, vocês me ajudam. Como muitas pessoas gostam de falar, eles falam bem assim, e a palavra de Deus fala que Paulo, eu acredito que quando Paulo falou aí, para mim, Paulo, por saber o tanto que ele estudou, né, dos 13 mais ou menos aos 30 anos, hoje ele é considerado como se tivesse 2 doutorados. Então, realmente um rapaz, um homem de muita fé, de muito estudo, e a gente tem muita referência dele. E ele fala bem assim, que ele já estava das saudações finais. Ele tem uma palavra que ele fala que muitas pessoas usam, que fala assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas se a gente saber pelo que Paulo viveu para ele falar isso, é realmente um encorajamento para nós. Mas se nós falarmos isso, nós temos que realmente viver a palavra, né? E eu queria falar para vocês que hoje nos Estados Unidos 82% se considera cristão, mas somente 4% acredita na palavra de Deus. Ok? O Brasil não está desse jeito. Eu acredito que é melhor aqui e não está assim. E os Estados Unidos têm sido um país pioneiro para mandar missionários, inclusive para o Brasil. Hoje está acontecendo milagres, irmãos. No Moçambique tem a Heidi Baker, hoje tem pregado no Moçambique, mais de 450 pessoas que estavam mortas reviveram. Ok? Só para vocês terem uma ideia. Pessoas de tudo quanto é Irã, Iraque, Iêmen, Afeganistão. É o que mais se converte hoje no mundo, são os muçulmanos. Então não deixe a mídia distorcer e colocar, apavorar a tua mente, porque o trabalho de Deus é muito mais forte do que essas porcarias de televisão. Amém. Ok? Então vocês prestem atenção no que a palavra de Deus fala. Na China, mais de 16 milhões de chineses são evangélicos, trabalhando nas igrejas subterrâneas. Então é isso que está acontecendo. E o que Deus tem para o Brasil, Deus tem prometido para o Brasil, até eu perguntei para Deus: Senhor, o que Deus tem para o Brasil? É o amor. É nós, irmãos, eu não estou assistindo Facebook, eu não estou vendo Facebook, nem notícia, nem nada. Deus tem falado para o Brasil, que o Brasil vai se levantar. Não estou falando parte financeira, é parte espiritual, porque as bênçãos de Deus correm. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça e demais, e tudo isso vai ser acrescentado. Então a palavra de Deus é o primeiro lugar. O primeiro mandamento é ter Deus como seu primeiro Deus e nenhum outro Deus. E é tão importante que amar o seu próximo. Se a gente amar o próximo, Jesus falou que amar o seu próximo é importante como amar a Deus e não ter nenhum outro Deus. Nós estamos amando o nosso próximo? Nós estamos amando nossos governantes? No momento que a gente orar pelos nossos governos e Deus colocar a bênção lá, o que não presta sai. Então nós temos que amar o nosso próximo, começar pelo nosso vizinho. Quantas vezes a gente já pregou para o nosso vizinho? A gente tem dado caráter para o nosso vizinho. Às vezes tem pessoas que vieram das atitudes muito mais que palavras. A gente não deve ser hipócritas, né? A palavra certa. Então a gente deve viver realmente na palavra. Então desculpa de pregar pesado, mas é o que Deus colocou no meu coração. E eu acredito que essa palavra para o Brasil, e Deus vai restaurar essa nação, vai mudar o quadro financeiro, sim, vai mudar, mas primeiro espiritual. As pessoas vão ver, essa é a geração que vai ver paralíticos sair correndo, pessoas sendo ressuscitadas, essas coisas vão acontecer. E vocês quiserem fazer parte, fazem parte, porque Deus vai fazer. Ele já tem feito, está vindo para o Brasil, vai chegar no Brasil. É a promessa de Deus, e quando Ele promete, Ele não falha, Ele cumpre, porque Deus é Deus. A gente não pode colocar Ele na caixinha, Ele muda tudo. Para vocês terem uma ideia, o meu primo, que muitas coisas você viu, tirou da sarjeta do coisa mais. Ele tirou a primeira vida aqui, um bandido, 11 anos de idade, ele tirou a primeira vida. A família toda dele, tio, pai, todos eles mataram mais que 20.
Só para você ter uma ideia. E hoje ele está seguindo a palavra de Deus, já está fazendo um discipulado, e Deus vai fazer ele um grande evangelista. Porque se a gente não está disposto a fazer, Deus chega lá nessa gente e coloca para fazer. Porque a obra dele vai ser feita. Tudo pode passar, mas a promessa dele não passa. Glória a Deus. 1 João 2, versículo 3 e 6, até o 6. E fala bem assim: e nisso sabemos que conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço-o, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou, como Cristo andou. Amém? Então, como eu disse para vocês, em Filipenses, o que Paulo falou, posso todas as coisas que me fortalecem. A gente não deve só jogar a palavra para fora, sem realmente acreditar. Nós temos que viver nela. Filipenses 4 e 7 faz bem assim: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. E agora o mais bonito, o que Jesus falou em João 14, versículo 23 e 24. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Vocês acreditam nessa palavra? Esse deve ser o nosso manual de instrução. Nenhum outro manual de instrução. É a palavra de Deus. É nós buscarmos a palavra de Deus. Esse é o mais importante que nós devemos ter. Amém? Então, tem um ditado americano que fala bem assim, primeiro em inglês para fazer sentido: as a Christian, I am not sin prone, but I am committed to sin. Como se diz, como cristão, eu sou inclinado ao pecado, mas não estou comprometido ao pecado. Você tem um livre-arbítrio de fazer o certo ou errado, buscar a Deus ou buscar o diabo. É simples, não tem meio termo. Se você pensa que você está em cima do muro, que você está levando a vida mais ou menos, você está servindo ao cão. E eu não vou pedir perdão pelas palavras, porque essa palavra não fui eu que escrevi, foi Deus. Então, eu creio que é de Deus, colocou no meu coração, e eu quero realmente orar por cada um de vocês, se vocês quiserem oração, que existe. Outro dia eu pedi na igreja, ver se alguém precisa eu pedi para o pessoal ficar de um lado por libertação e do outro lado por cura. E Deus cura sim. E todo mundo quer cura. Só 2 apareceram na libertação, pastor. Só 2. Daí eu cheguei na casa do meu colega, ele torcia para um time lá, eu falei: você tinha que vir para frente também, você precisa ser libertado. Mas a toda brincadeira, tem brincadeira, mas tem tempo sério. E eu sei que o Deus que eu sirvo é um Deus de verdade. Ele pode mudar a história. E eu comecei a dar risada quando eu cheguei aqui, porque eu falei assim: nossa, eu tenho medo de igreja grande, grandona. E quando eu cheguei assim, a igreja na verdade é grande, mas quando eu cheguei aqui eu falei assim: Deus pega as coisas que não são para confundir que são. E eu creio que daqui de dentro Deus pode levantar grandes pregadores, grandes cantores, grandes evangelistas, porque não precisa placa de igreja, você precisa da palavra de Deus. Você não precisa de empurrão de artista, você precisa Deus do teu lado. Você não precisa conhecer o tal, você precisa conhecer Deus. Quando você colocar o Deus em primeiro lugar, você vai para frente. Quando você fazer a decisão de crer na palavra de Deus, você muda a tua história. Quando você é libertado de muitas coisas.
Entendeu? Então Deus é muito fiel, Deus é muito bom conosco. Amém. Então, se você crê nessa palavra, nos coloque em pé. Vamos, se puder, pastor, com um corinho, uma adoração. E provavelmente, não sei quantas pessoas querem oração, mas eu fico orando até a última pessoa, não tem problema. Ok? Então, se vocês quiserem oração, eu queria pedir para vocês dar o meu lado esquerdo ao seu direito. Se vocês quiserem alguma cura, venha, fica nesse canto aqui. E se você quiser alguma libertação, pode ser até de café. Eu preciso de libertação de café também. Entendeu? Você vem aqui, pode ser de televisão, alguma coisa que tenha sido um empecilho na tua vida. Você não precisa me falar, fale para Deus. Alguma coisa que tenha sido um empecilho na tua vida, que tenha te bloqueado para você não alcançar o Pai. Então, se você quiser, venha até a frente.